A Rússia não tem nenhuma chance de ganhar a guerra na Ucrânia. Isso não é especulação. Esse é o veredito do ex-chefe do Serviço Secreto de Inteligência da Grã-Bretanha. Um homem que passou a vida estudando guerras, regimes e os tipos de líderes que as iniciam. 3 anos após essa brutal invasão, Sir Richard Dearlove diz que a máquina de guerra de Putin está quebrada além do reparo. Suas palavras não são apenas ousadas, mas respaldadas por fatos. De acordo com o ex-chefe do Military Intelligence, 6. O Kremlin está rapidamente ficando sem opções devido ao aumento das perdas de tropas, colapso das reservas financeiras, ofensivas estagnadas e queda do moral. Então, quem é esse homem que faz uma das avaliações mais condenatórias da guerra até agora? Vamos descobrir. Sir Richard Billing Dearlove é um renomado ex-oficial de inteligência britânico com uma extensa carreira como espião. Ele ingressou no Military Intelligence, 6, Serviço Secreto de Inteligência Britânico, em 1966. Passou tempo em vários países ao redor do mundo, como Quênia, França, Suíça e República Tcheca, progredindo na carreira. Em 1991, ele era o chefe da Estação Military Intelligence, 6 de Washington. Depois se tornou diretor de pessoal e administração em 1993, e então diretor de operações em 1994. Em 1999, ele recebeu sua promoção mais importante, tornando-se o chefe oficial do Military Intelligence, 6 cargo que ocupou por 5 anos. Ele estava durante os ataques de 11 de setembro ao World Trade Center e a invasão do Iraque. Deixou o cargo de chefe do Military Intelligence, 6 em agosto. 2005, passando a atuar como administrador universitário, palestrante, escritor e comentarista político. Em suma, este homem dedicou sua vida à geopolítica e tem experiência ímpar em inteligência militar. Quando ele fala, as pessoas ouvem, pois ele domina o assunto. E em uma recente entrevista para o The World da Sky News, Sardialov teve algumas palavras condenatórias para compartilhar sobre a invasão russa na Ucrânia. A apresentadora Gillian Joseph perguntou a Dearlove se ele compartilhava os medos dos líderes europeus sobre o presidente Donald Trump, possivelmente apressando um acordo de cessar-fogo com termos que favorecem a Rússia e Putin. O ex-chefe de espionagem foi claro em sua resposta. Reconheço esse medo e acho que será um péssimo resultado para a Europa agora. Preocupo-me com como Steve Witkoff, negociador de Trump com Putin, tem divulgado o que considero uma narrativa russa. Já mencionei que o pior acordo seria um cessar-fogo prematuro, o que faz concessões desnecessárias do lado russo, pois a Ucrânia foi pressionada a negociar um cessar-fogo em princípio, mas não há nenhuma concessão aparente de Putin. Aparentemente, a política ucraniana dele não tem volta. Ele continua exigindo o máximo. Acredito que o ideal é continuar apoiando os ucranianos e evitar um acordo prematuro com concessões à Rússia. Segundo Dearlove, não é hora de negociar um cessar-fogo. É o momento da Ucrânia receber apoio mais consistente dos aliados ocidentais e continuar resistindo à agressão russa. Mas por que os líderes mundiais não deveriam pressionar por um fim imediato ao conflito? Segundo Dearlove, a Rússia não está em uma boa situação atualmente. Segundo ele, um cessar-fogo agora seria mais vantajoso para a Rússia do que para a Ucrânia. Putin poderia usar propaganda e táticas de pressão, possivelmente com apoio da administração Trump, para costurar um acordo que faça o Kremlin parecer o grande vencedor da guerra, assumindo territórios ucranianos e espalhando essa mensagem pela Rússia. Mas a guerra valeu a pena desde o início, que Putin é o maior líder da história russa, e assim por diante. Será uma grande vitória para o Kremlin, com impactos de curto e longo prazo para a segurança europeia, como detalha o querido Amor. Permitir que Putin saia deste conflito reivindicando algum tipo de vitória é talvez quase o pior resultado para a Europa. Isso levanta questões sobre a segurança europeia no futuro. Há uma grande quantidade de verdade nessa afirmação. Tem havido medos generalizados em grande parte da Europa sobre como a Rússia pode decidir expandir ainda mais seu território. Putin pode invadir uma nação báltica ou declarar guerra à OTAN ao ultrapassar as fronteiras para a Finlândia ou Polônia via Belarus. Se Putin conseguir um acordo de cessar-fogo favorável à Rússia, pode mirar outros países para futuras invasões. Se, no entanto, ele for forçado a um cessar-fogo mais neutro, ou até mesmo um com termos favoráveis para a Ucrânia, provavelmente lhe faltará o apoio necessário para ações militares que poderiam ajudar a garantir uma paz mais duradoura em toda a Europa.
Mas as palavras mais condenatórias de Dialov ainda estavam por vir. Quando questionado se era do interesse da Rússia concordar com um cessar-fogo, ele afirmou que a Rússia provavelmente precisa muito de um cessar-fogo, mais do que o próprio Putin percebe. A guerra tem sido um desastre. Sua liderança deve estar sendo questionada entre os cleptocratas privilegiados ao seu redor, que não estão obtendo o que esperavam. Eles enfrentam graves problemas econômicos e financeiros, com reservas se esgotando. Especialistas que analisam a situação militar afirmam que o desempenho do exército russo tende a piorar no futuro. Soldados menos motivados, com menos munição e equipamento em campo. Essas afirmações são embasadas por diversas estatísticas. Somente em 2024, a Rússia registrou perdas recordes de vidas em seu esforço de guerra, com mais de 45 mil mortes confirmadas. O que é quase 3 vezes mais do que o primeiro ano da invasão. O total de mortes em 2023 é maior do que em 2024, e os números mostram que a situação piorou progressivamente para a Rússia ao longo do ano, com aumentos mensais no número de mortes. Especialistas estimam que cerca de 27 soldados foram mortos para cada quilômetro quadrado de território ucraniano capturado, o que é menos de 0,4 milhas quadradas. Mais de 106 mil soldados russos foram confirmados mortos na invasão até agora. Muitos especialistas acreditam que o número real de mortes é muito maior, chegando a mais de 230 mil em algumas estimativas. A Rússia adotou políticas extremas de recrutamento para repor suas forças, oferecendo pagamentos únicos de até $40 mil para quem se juntar à luta, além de recrutar à força muitos jovens para fortalecer seu exército. Em 2025, Putin convocou 160 mil homens de 18 a 30 anos, com planos de aumentar o efetivo total do exército para 1,5 milhão de militares na ativa. Houve relatórios e estudos sobre o moral russo, com evidências que sugerem isso. Está em declínio e tem caído mais ou menos consistentemente desde que a invasão começou. O almirante Tony Radakin, chefe das Forças Armadas Britânicas, resumiu o clima. Não é surpreendente vermos inquietação em todos os níveis dentro das Forças Armadas russas. Isso foi visto nos níveis júnior, tático e operacional, onde há pressão sobre os comandantes. E então, você chega aos seus comandantes mais seniores, que claramente também estão sob pressão. Documentos apreendidos pelas forças ucranianas em 2024 também corroboram essas alegações. O documento teria abordado preocupações russas sobre o moral das tropas, mencionando um soldado da linha de frente que se suicidou após um longo período de depressão e angústia relacionadas ao seu papel no exército russo. Documentos também detalharam planos russos para aumentar o moral, com comandantes orientados a garantir que as tropas consumam mídia estatal russa suficiente diariamente, visando manter e elevar a condição política, moral e psicológica do pessoal. As afirmações de Dialov sobre o esgotamento das reservas de dinheiro russo também têm fundamento na realidade. Anders Asland, renomado economista sueco e ex-membro do Conselho Atlântico, declarou que as reservas do Fundo de Riqueza Nacional da Rússia podem se esgotar ainda neste outono. A escassez mais crítica, porém, é o financiamento do orçamento, já que as últimas reservas líquidas da Rússia devem se esgotar no outono de 2025. Cortes no orçamento serão necessários. Além disso, a economia de guerra pode exigir controle de preços e racionamento, as antigas práticas soviéticas. Com o aumento do risco de colapso financeiro, a economia fragilizada da Rússia está prestes a impor sérias restrições à guerra de Putin. Aslan citou vários fatores para respaldar suas afirmações, incluindo a desvalorização do rublo russo, a escassez de trabalhadores em todo o país, altos níveis de inflação e o impacto das sanções ocidentais, que tornaram muito mais difícil para a Rússia pedir fundos a outros países. Com isso, a dívida externa da Rússia caiu drasticamente de cerca de 729 bilhões em 2023 para 293 bilhões em setembro de 2024. Apesar disso, o país segue investindo fortemente para consolidar seu esforço bélico. Segundo o orçamento de 2025, a Rússia planeja gastar mais de 130 bilhões somente em defesa naquele ano. Suas reservas líquidas reduziram de 117 bilhões de dólares em 2021 para apenas 31 bilhões de dólares no final de 2024.
Com menos dinheiro e menos capacidade de pedir emprestado a outros países, além do impacto contínuo das sanções, a economia da Rússia está apenas ficando mais fraca. Segundo Aslan, o presidente russo Vladimir Putin frequentemente se vangloria sobre a força da economia russa. Alega que as sanções ocidentais apenas a fortaleceram, ao mesmo tempo em que exige sua suspensão. De fato, a estagflação e inflação com baixo crescimento está chegando à Rússia. As ações da Rússia também estão em declínio em relação ao equipamento militar, em muitos casos. Relatórios indicam que a Rússia já perdeu milhares de tanques, veículos blindados e grandes quantidades de obuseiros e artilharia autopropulsada. Dados do Estado-Maior ucraniano sugerem que as perdas estão próximas a 3.000, embora os números exatos variem. 700 tanques, quase 9.000 veículos de combate de infantaria, mais de 13.000 sistemas de artilharia e 400 sistemas de defesa aérea, somente em 2024. Porém, o Instituto Internacional Britânico para Estudos Estratégicos, costuma reduzir pela metade esses números de 2024. Mas o Instituto Internacional Britânico para Estudos Estratégicos leva em conta apenas os veículos destruídos. Apesar da Rússia possuir um amplo estoque de mais de 130.000 veículos blindados, segundo a Global Firepower, essas perdas permanecem expressivas. Além disso, grande parte do equipamento russo usado na invasão remonta à era soviética, segundo relatórios do Instituto Internacional Britânico para Estudos Estratégicos. Cerca de 85% dos tanques e veículos blindados implantados até agora vêm de instalações de armazenamento de longo prazo, não sendo peças novas ou recém-fabricadas. E os estoques soviéticos antigos estão se esgotando aos poucos. Imagens de satélite de instalações de armazenamento russas revelam que, em alguns locais, mais de 40% dos tanques e veículos armazenados foram forçados a entrar em serviço. A maioria do equipamento militar russo disponível é antigo, mal conservado e não pode ser considerado pronto para combate. Além disso, a Rússia não consegue produzir novos tanques, veículos, artilharia e outros equipamentos no ritmo necessário para repor suas perdas. Segundo Nikolai Mitrokin, pesquisador da Universidade de Bremen, na Alemanha, os veículos blindados estão sendo retirados de uso muito rapidamente. A produção e restauração de objetos estão muito aquém das perdas. Mitrokin sugeriu que o suprimento russo de veículos blindados duraria apenas meses se as atuais taxas de perdas persistirem. O tenente-general Ihor Romanenko, ex-vice do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, concorda em grande parte, porém acredita que os suprimentos russos podem durar um pouco mais do que o estimado por Mitrokin. Considerando as perdas atuais, são até 2 anos. Compreensivelmente, a parcela de veículos blindados modernos, tanques e outras armas blindadas estará caindo. Outros especialistas, como Pavel Lutzin, do Centro de Análise de Política Europeia, compartilharam notícias mais preocupantes para a Rússia. O país pode fabricar, no máximo, até 60 novos tanques anualmente. Isso não será suficiente para apoiar um esforço de guerra contínuo, especialmente se a Ucrânia continuar recebendo ajuda de seus aliados e destruir mais tanques russos nos próximos meses. Com perdas massivas em áreas financeiras, de mão de obra e equipamento militar e perspectivas sombrias para 2025, há evidências reais de que a Rússia está perdendo esta guerra e enfrentando probabilidades cada vez mais intransponíveis. E Dearlove resumiu melhor quando perguntado se a Rússia estava em desvantagem. Seus avanços no campo de batalha diminuíram significativamente nos últimos 3 meses. No ritmo atual, eles levariam 80 anos para conquistar a Ucrânia. Colocando dessa forma, eles não conseguem reunir uma força capaz de romper seriamente as linhas ucranianas. Eles estão mordendo pequenos territórios, e temos praticamente um impasse na linha de frente no momento. Uma declaração ousada que abalará o Kremlin após mais de 80 anos. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, aparentemente esperava chegar a Kiev sem muita oposição. Surgiram relatos de que os soldados russos levaram uniformes de desfile, esperando que seu exercício militar especial fosse concluído em apenas 2 dias. Com desfiles de vitória na Ucrânia e vastos territórios conquistados para a Rússia. Evidentemente, não ocorreu assim. A Rússia não esperava tamanha força e consistência na resistência do povo ucraniano. Não esperava que a invasão persistisse anualmente, com meses de esforço e sacrifícios imensos para conquistar apenas algumas milhas de território.
Mesmo após toda a luta, a Rússia controla pouco mais de 27 mil milhas quadradas do território ucraniano, cerca de 12% da nação. O número sobe para 19% quando incluímos a Crimeia e parte de Donbas, que a Rússia já havia tomado antes da invasão. Essa quantidade de terra ainda é significativa, mas veio a um alto preço e está distante do que Putin imaginou ao ordenar a invasão. Segundo relatos, ele acreditava que suas tropas invadiriam a Ucrânia sem grande resistência, garantindo uma vitória rápida. Segundo Dear Love 4, uma verdadeira vitória russa nesta guerra só viria muitas décadas após a morte de Putin. Considerando que ele tem 72 anos, o que Dear Love sugere para a Ucrânia e seus aliados, dadas suas visões sobre o estado atual da Rússia? O ponto é, precisamos sustentar o esforço de guerra ucraniano e talvez pressionar isso para que a Rússia esteja mais próxima de um ponto de crise, de acordo com Dear Love. A longo prazo, pode ser mais lucrativo para a Ucrânia manter o ímpeto atual. Continuar repelindo os ataques russos e manter o máximo de território possível, consistentemente eliminando mais tropas e equipamentos russos. A maré da batalha irá cada vez mais virar a seu favor, e a pressão inevitavelmente aumentará sobre Putin. Quando uma pressão suficiente for aplicada e a Rússia estiver suficientemente enfraquecida. Com a economia em colapso, o moral baixo e as perdas em níveis recordes, as conversas de cessar-fogo poderiam começar e deveriam gerar um resultado melhor. Isso pode incluir a Rússia concordando com uma retirada total, devolvendo para a Ucrânia grande parte do território que tomou. Isso também seria um grande golpe para Putin, e o apoio público ao Kremlin, dissuadindo o presidente russo de realizar outras manobras militares contra a Europa nos próximos anos. As palavras de Dear Love fazem muito sentido, e há muitas evidências que as reforçam. Embora a Rússia tenha gradualmente avançado na Ucrânia, o progresso tem sido lento. As forças do país têm enfrentado grande resistência ucraniana. E com grandes aliados mundiais continuando a fornecer financiamento e armas à Ucrânia. Não há nenhum sinal ainda de que a Ucrânia esteja prestes a ceder sob pressão ou acenar com uma bandeira branca. Ela continuará lutando arduamente para retardar, dificultar e encarecer os ganhos russos o máximo possível. Enquanto isso continuar, a Rússia continuará sentindo os efeitos com mortes, ferimentos e destruição de equipamentos militares caros. Qual é a sua opinião sobre isso? Você concorda com Dear Love que agora não é o momento para um cessar-fogo? Realmente poderia levar 8 décadas inteiras para a Rússia vencer esta guerra? Quais os próximos passos para a Ucrânia e aliados? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo.